el Evangelio de hoy, Jesús habla a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se torna insípida, ¿con qué se la salará? Para nada vale ya, sino para que la tiren fuera y la pise la gente. Entonces está hablando para sus discípulos, sus apóstolos. E São Juan Crisóstomo habla sobre essa questão de ser a sal da terra. O primeiro ponto é que a sal tem duas funções, né? Primeiro, que nós conhecemos muito, é dar sabor, né? Dar sabor na comida. Nós não conhecemos muito, nós mais jovens, na questão de conservar. Porque nós hoje temos freezer, né? Como se fala? Freezer, né? Frigorífico, refrigerador. Mas então a sal servia para também conservar os alimentos. Hasta hoje se usa isto em alguns lugares. Então, primeiro, se Nosso Senhor falou desta maneira, é porque o mundo não se queda bem, não está bem. É um mundo estragado. E também é um mundo sem sabor. Sem sabor. E primeiro esse ponto de conservar. Os apóstolos não podem conservar alguma coisa que já está estragada. Você entende essa palavra? Estragada. Não está buena. Então, a primeira função é pertenência ao Senhor. Arreglar o mundo. Poner o mundo em ordem. Sanar, dar saúde ao mundo. Essa é a função do Senhor. E função dos sacerdotes da igreja, e nós como igreja, é conservar o que Deus hizo, o que Jesus hizo. Então, Jesus obra desta forma, converte as pessoas, cura, arregla a vida da pessoa, da saúde, e com sua graça, com o Espírito Santo e a igreja, os ministros de Deus, os apóstolos, os bispos, os sacerdotes, todos nós vamos conservar essa vida em uma pessoa. Então, se nós colaboramos com o trabalho de Jesus, esse é o trabalho, a primeira função dele, ser a sal da terra. Depois, a segunda função é dar sabor a esta vida. Então, se nós falamos que é uma vida sem graça, sem sentido, e os apóstolos dão sabor, dão gosto à vida, com sua vida, seu exemplo e seu ensinamento, ensinança. E como exemplo temos hoje de sal da terra, São Buenaventura, que foi realmente um dos maiores santos da igreja, o bispo, confessor e doutor da igreja.
Ele nasceu já condenado à morte com uma enfermidade. Sua madre pide a São Francisco, que está passando por sua cidade naquele momento, e aí São Francisco toma, nesse momento, esse ninho tem o nome de Juan, e habla, já prevendo o futuro desse ninho, cura esse ninho, e habla Buenaventura, bem-aventurado. Por isso ele cambia o nome para Buenaventura. E sua mamã, então, se consagra ele aos franciscanos. E Buenaventura, então, ele desenvolve, ele cresce em sabedoria, em erudição, estudo e em santidade. E viveu nesse século XIII, foi um dos maiores séculos da cristandade, da Igreja. E onde viveu São Francisco, e depois foi amigo de São Tomás de Aquino. E o próprio São Tomás de Aquino, que é praticamente um ángel, caminhando nesta terra, sem pecado, como uma criança de tanta pureza, falou que São Bonaventura era um santo. E um dia São Tomás perguntou a São Bonaventura de onde ele quitava tanta sabedoria. E São Bonaventura mostrou alguns livros, e São Tomás falou, mas eu também consulto esses livros, os mesmos livros. E aí São Bonaventura mostra um crucifixo, já gastado pelo tempo, e ele habla que de ali, desse crucifixo, da paixão de Cristo, do toda a minha sabedoria. Então, ele nos ensina a meditar a paixão de Cristo todos os dias. Ele abre os seus ensinamentos. Devemos meditar todos os dias, principalmente a paixão de Cristo. Então, se lia os livros como São Tomás de Aquino, mas algo a mais, o sal da terra, levou para São Tomás pela meditação da paixão de Cristo. E ali ele estava toda a sabedoria que fazia admirar-se São Tomás. E depois o amor a Nossa Senhora, depois o amor à Eucaristia, à missa. Uma vez ele se sentiu tão indigno de celebrar a missa, como sacerdote, ele ia descer a missa, que quedou-se um tempo sem celebrar a missa, pero ia assistir a missa de outro padre todos os dias. Ele que mais de duas missas por dia. E ele ficou muito tempo sem celebrar a missa, e aí a hóstia sai das mãos do sacerdote e vai bolando até a boca dele. Depois também, quando estava morrendo, e houve uma provação muito grande em sua vida, não podia comungar, estava vomitando muito. Lembro até a história de outra santa, eu me ouvi dele, irmão. Não podia comungar. Que aí pediu para poner no seu peito o Santíssimo Sacramento. Da mesma forma como na Santa, a hóstia entra em seu peito. Então, isso é o amor de São Bonaventura com a Eucaristia. E esse homem, então, é santo admirável. É sal da terra, e com seus ensinamentos, ensinanças, deixou muitos escritos.
nós outros temos que ler, temos que conhecer, não só ele, pero outros santos que nós outros conhecemos nesses tempos. Que ele rogue por nós outros, para que nós também sejamos sal da terra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.